Bom, tudo bom? Eu venho aqui hoje conversar um pouquinho, né, sobre a parte de nemateuminto, dando continuidade a esse filo dos parasitas, onde eu vou começar a falar agora de cada ordem propriamente dita, tá? Então eu vou começar primeiro pela ordem Strongylida. Então nessa ordem Strongylida tem uma superfamília chamada Strongyloides. O macho com uma bolsa copuladora que movimenta para auxiliar durante a cópula, tá? E os ovos com casca dupla e fina com várias células no seio interior. Ou seja, é um ovo morulado. O que é morulado? Parece uma mórula. Lá na embriologia vocês têm o início das divisões das células até o momento que ela forma uma mórula, tá? Que são como se fossem várias bolinhas, várias células agregadas uma à outra. Então, na família Strongylidae, a presença de cápsula bucal e a presença de esôfago claviforme é marcante nesse grupo. Então, o que chama atenção mesmo nesses parasitas, né? Aí vem a subfamília Strongyline, cápsula bucal, os adultos são hematófagos. Então começa um problema onde o parasita ele vai se fixar, então sempre cavidade bucal, ele vai ter estrutura globular, ele vai fixar na parede aonde ele se encontra, né, na estrutura do trato digestório, e ele é hematófago. Então aqui já dá para ver, ó, a presença do parasita, né, um verme aqui adulto de estrôngilos, e já consegue ver o conteúdo dele vermelho. Então, essa é a primeira coisa que chama atenção dentro desse grupo. Então, são parasitas que vão fazer o consumo de sangue. Então, o primeiro parasita que eu vou falar está dentro do que a gente chama de grandes estrongilídeos, tá? É o Strongylos vulgaris, que é do equino, e ele se aloja no intestino grosso. Por que é importante o intestino grosso para o cavalo? O intestino grosso no cavalo é onde vai fazer fermentação. Não é um ruminante, ele é um monogástrico, então é no intestino grosso que vão ocorrer vários fatores que auxiliam na digestão. Isso é importante, principalmente porque pode interferir ou pode dar algum problema relacionado lá na frente, quando vocês forem na clínica de equinos, tá bom? Então é um parasita relativamente pequeno, né? A fêmea de 2 a 2,5 centímetros, o macho de 1,6. Então não é um parasita grande, né? Não é uma lombrigona, é uma lombriga pequena, é hematófago. Toda a parte que vai falar de peça bucal, de dente, vai ser importante para quê? Para quando o estrôngilos fixa no intestino grosso, na parede da mucosa, faz a lesão e vai conseguir obter o sangue do qual ele se alimenta. O macho tem bolsa copuladora, a fêmea ela termina de forma afilada, mas como eu falei, né, em outros momentos, para nós na medicina veterinária a gente não consegue identificar tão bem o parasita, a não ser que a gente vai acompanhar o animal durante a necrópsia. O mais importante é o ovo, né, que é o aspecto morulado, seja várias bolinhas, que a gente consegue fazer a avaliação no exame de fezes. Como é que é o ciclo biológico normalmente desse parasita? Então, o hospedeiro definitivo, o cavalo, ele ingere L3 junto com a pastagem e água contaminada. No intestino delgado, né, quando o L3, ele vai perder a sua proteção, só que assim que ele perde a bainha, ele vai para o intestino grosso e penetra na mucosa. Uma vez penetrando na mucosa, vai para a artéria mesentérica relacionada ao intestino, vai para a artéria mesentérica anterior, na porção cranial, desculpa, e muda para L4 e L5. Vão formar nódulos, né? E vai formar uma arterite, tá? Essas lesões que são provocadas na artéria. O L5 se desprende, atravessa o seco, o cólon e cai na parede, na luz intestinal. Atravessa a parede e cai na luz intestinal. Vai ocorrer a diferenciação entre macho e fêmea. Quando o macho e fêmea fazem a cópula propriamente dita, cai na luz intestinal os ovos e aí eles são eliminados para o meio externo. Vai ter em torno aí de 6 a 7 meses de período perpatente. Então, a larva L3 ela é absorvida, vai para o intestino delgado, do intestino delgado ela vai para o intestino grosso, vai para a mucosa, vai para a artéria, na artéria ela faz o seu ciclo, provoca um processo inflamatório chamado arterite, volta para a luz intestinal, lá do seco e do cólon, né, para depois do intestino grosso eliminar os ovos propriamente ditos, tá?
Qual é a importância? É a espécie mais patogênica para equinos. Tá? Os nódulos formados na artéria mesentérica anterior são responsáveis por tromboembolias. O que seria isso? Uma vez no vaso, na artéria, ele pode obstruir e dali para frente não passa sangue. Não passando sangue, o que leva? Falta de oxigênio e hipóxia. Segundo momento, isquemia. Terceiro momento, seria uma necrose. Mas pode levar a cólica, problema tão comum nos equinos, né? E, de acordo com o caso, pode entrar num vaso desse, numa artéria, pode romper. Se romper, leva a hemorragia interna e esse rompimento pode levar o paciente a óbito. Então, dentre as mais importantes, o vulgaris seria um dos mais patogênicos que pode provocar doença em equinos. O outro é Strongylus equinus, também vai para o intestino grosso. Ele é um parasita um pouco maior, a fêmea de 3,5 a 5,5, o macho 2,5 a 3,6. Também é hematófago, vai ter uma peça bucal um pouco diferente, tá? Tem 3 dentes pontiagudos, um ducto na glândula esofagiana e os ovos medem mais ou menos 98 micrômetros de comprimento, tá? Então, como é que é o ciclo biológico? O hospedeiro, o cavalo, ele ingere L3 na pastagem com água contaminada ou com capim contaminado. No intestino delgado, vai perder a proteção, vai para o intestino grosso, penetra no intestino, né, na mucosa, vai atingir a submucosa, vai formar nódulo, vai para a cavidade peritoneal. Pode acontecer uma migração, esse é um pouco diferente, ele pode passar pelo fígado. E aí, uma vez indo para o fígado, ele pode provocar algumas lesões. Mais ou menos depois de 3 meses, ele vai para o intestino grosso, onde se transforma em L5. O L5 amadurece, forma um adulto, e em um período aí mais ou menos 260 dias, produz os ovos. Quando o animal defeca, os ovos vão para o meio externo e acaba provocando, continuando o ciclo. Mais ou menos aí por 9 meses, que é o período pré-patente. Qual é a importância? De acordo com a quantidade ingerida, pode provocar o emagrecimento, pode interferir com dor, cólica, principalmente agora por lesão hepática ou problema pancreático. Então, o vulgaris, ele vai dar uma alteração muito mais na artéria, que pode provocar uma ruptura, e nesse caso aqui, ele vai fazer um ciclo hepático. Então, um ciclo um pouco diferente entre esses dois estrôngilos. O Strongylus edentatus, também para equinos, ele vai também da lesão, né, parasitar, principalmente o intestino grosso. É um tamanho de 3,5 a 4,4, parecido com o equinos. Tem uma boca, uma cápsula bucal grande, com coroa e uma glândula esofagiana. Tem um esôfago claviforme, facilita para a identificação. E vocês até podem ver aqui, né, por essa imagem que tem na lateral. Vai ter aqui a cavidade bucal do edentatus, o Strongylus equinus e do Strongylus vulgaris. O edentatus é esse aqui que a gente está falando rapidinho. Também um parasita hematófago. O L3 vai ser ingerido com a pastagem ou com água contaminada. No intestino delgado, a larva perde a bainha de proteção, igual ao que aconteceu até o momento. No intestino grosso, vai penetrar na mucosa, que pode também, às vezes, penetrar no intestino delgado. Vai pela circulação, cai no fígado, pelo sistema porta, né? O sistema porta é aquele vaso que pega material que foi absorvido no intestino e leva até o fígado. Depois de 9 semanas, vai migrando pelo ligamento hepático, pode formar nódulos e transforma em L4, L5. Uma vez liberado, cai na cavidade peritoneal, penetra na mucosa do colo e do seco, onde ele vai onde aparecem os nódulos hemorrágicos, né, que dão um certo sangramento. Após de 3 a 5 semanas, vai para o lúmen, ou seja, para a parte interna, para a luz do intestino. Ocorre a cópula de macho e fêmea e faz a liberação dos ovos nas fezes, que vão para o meio externo e continua o desenvolvimento. Esse aqui, o edentatus, já tem um ciclo parecido com o do equinus, que é diferente do vulgaris. Qual a grande sacada, né? O grande problema disso? Dor, pode provocar cólica também para o problema hepático, mas esse tem a diferença de produzir os nódulos de seco e de colo. E um período pré-patente aí de 1 a 5 meses. Um outro estrongiloide importante é o Triodontophorus, tá? Também no intestino grosso, parasita um pouco menor que os outros, né? Também hematófago. Ciclo biológico não migratório, os adultos
também são hematófagos, né? Então eles se alimentam de sangue e não há muitas informações sobre o ciclo de desenvolvimento desse parasita nos animais. Então é um estrongilode que pode ser encontrado. Por que ele é importante? Às vezes a importância dele é fazer o diagnóstico diferencial, porque quando eu recebo um exame de fezes e eu tenho avaliação de ovos e apareceu só o estrongiloide, eu tenho que saber a qual que pertence para eu poder fazer um diagnóstico diferencial. Então, quando eu faço a solicitação e eu posso ter um parasita diferente, eu tenho que tomar cuidado na minha avaliação. Tem os pequenos estrongilídeos, tá? Que aí tem os Cyanthostomini, são parasitas menores, menos que 1,5 centímetros, só que eles não são hematófagos, tá? Então, eles têm uma característica bem parecida na sua estrutura morfológica, mas eles não são hematófagos. O ciclo biológico. Então, no ambiente, as larvas L1, L2, L3 ficam ali de 4 a 5 dias, eles são extremamente dependentes da temperatura e da umidade. Para nós, no sul, isso tem uma relação com o verão, né? Pelo menos 25 graus, tudo bem, no verão pode fazer 35, 40, mas a temperatura de 25 graus, principalmente na primavera e no nosso outono, ela chega nessa média aí e também com uma alta umidade. O L3 é infectante, vai ser ingerido junto com pastagem ou com água. Isso aí, esse L1 ele já foi eliminado junto com no campo, fez o ciclo. Uma vez entrou no intestino, elas migram para dentro da mucosa, formam um foco de células inflamatórias ao redor das larvas, então formam um processo inflamatório. Nesse processo inflamatório, nesse nódulo, vai se transformar em L4, mais ou menos de 1 a 2 meses depois, se transforma em L5, vem para o intestino. Os animais reinfectados, ou seja, que têm uma segunda fase, eles podem ter o que chamam de hipobiose larval. É como se fosse uma resposta imune do cavalo frente ao parasita e como se ficassem um pouco dormentes. Esse parasita, quando chega o L5 chega na luz do intestino, vai fazer a cópula, o macho com a fêmea, e os ovos vão ficar mais ou menos aí viáveis de 6 a 14 semanas após a primeira contaminação e de 12 a 18 semanas após a segunda contaminação ou segunda infecção. Então, é um ciclo onde o cavalo ingere o L3, vai para o intestino grosso, e aí essa larva ela não faz as migrações, né? Esse pequeno estrongiloide, ele vai ficar no intestino. Só que no intestino grosso vai formar um nódulo, e essa lesão, ela pode ter uma relação, ela tem uma relação da transformação do L4 em L5, e depois o L5 vem para a luz. Então, essa infecção ela pode produzir uma diarreia, por quê? Porque ela dá essa reação local, pode gerar uma morte, principalmente em cavalos que já tenham outras patologias, mas não é tão comum. O que é interessante de chamar atenção? Se for fazer uma necrópsia nesse cavalo, ele vai ter os pontos inflamatórios. Baixa patogenicidade, ou seja, baixa capacidade de gerar doença no equino. Um outro parasita desse grupo, e agora a gente vai sair do equino e vai pular para as aves, é os cínganos. Tá? Então, os parasitas vivem em permanente cópula, estão sempre acoplados com o outro, num formato que eles chamam de formato de taça. Tá? Mas os cíngamos, ele é mais importante em aves. Ele vai se alojar na traqueia da ave e ele pode ter um hospedeiro paratênico, ou seja, um hospedeiro que não era para receber, que seriam as minhocas. Então, o cíngamus traque, ele é um parasita pequeno, de 0,6 a 4 centímetros, né? E de 0,2 a 0,6 centímetros, no caso do macho. Então, tem uma cápsula bucal, formato de taça, o esôfago é claviforme, aparece sempre em cópula, então sempre o macho com a fêmea, e tem uma abertura vulvar no meio do corpo. Vocês conseguem ver aqui pela imagem os adultos dos cíngamos na traqueia de uma ave, e aqui embaixo vocês conseguem ver um ovo operculado dessa espécie. O que é importante no ciclo biológico? Os adultos vão copular na traqueia e aí a fêmea vai fazer uma ovopostura. Tem duas formas. Ou o ovo vai expectorado pela secreção para o meio externo, ou ele é deglutido e sai pelas fezes do hospedeiro. Uma vez eliminado o ovo, né? L1, L2, L3, tudo no interior do ovo. O L3, ele eclode quando está no meio externo e aí vai fazer continuação do ciclo onde a ave vai se reinfestar. Então,
A ave pode ingerir o ovo com L3, então o ovo larvado, né? Ingerido L3, o L3 ele vai ficar livre. Opa! Ingerindo o hospedeiro paratênico, que é a minhoca, também contaminado com L3, vai fazer a digestão e a ave acaba absorvendo e eliminando no seu interior o L3. O L3 ingerido pelo hospedeiro definitivo, de forma direta, através do ovo, através do L3 livre ou através da minhoca, vai atravessar a parede intestinal, cai na circulação, atinge fígado, coração e pulmões. Uma vez os pulmões perfuram os capilares, vão por migração dos bronquíolos até a traqueia. Na traqueia faz a muda para L4 e L5 e L5 se transforma num parasita adulto. Então esse ciclo de absorção de L3, migração por fígado, coração e pulmão e depois da passagem vai deixando lesões nessa ave que recebeu o parasita. Qual a importância, né? As aves jovens, a infecção é mais grave, nas aves adultas elas conseguem sobreviver relativamente bem, pode ter muita produção de muco por conta dessa grande quantidade de parasita, e se for muito muco, pode gerar problema na traqueia, no brônquio ou mesmo matar por asfixia. Aonde os vermes se alojam lá na traqueia, pode formar um nódulo. E se forma um nódulo, forma pus. Qual é a diferença do pus da ave? O pus da ave, ele é caseoso. Se ele é caseoso, ele é duro. E se ele é duro, ele pode formar o quê? Uma obstrução. Então, ele forma um abscesso que forma uma obstrução. E a ave tem a capacidade de formar como se fosse cebola. E uma vez formando o abscesso em camada como se fosse cebola, ele é difícil de ser retirado. Isso pode provocar nas aves uma dispneia, isso pode gerar um problema respiratório, a ave pode ficar com o bico aberto e inclusive gerar um pescoço que se chama pescoço espichado. É a ave esticando o pescoço para tentar respirar. Em alguns casos pode provocar até mesmo a pneumonia. Tem um outro parasita desse grupo, né? Que é parasita o suíno, e ele vai ser comum na gordura perinatal dos suínos. O que é gordura perirenal dos suínos? O que é gordura perirenal? É a gordura em volta dos rins, tá? Então é um parasita que se aloja. Ele tem um tamanho pequeno, cápsula bucal em forma retangular, o esôfago claviforme, os machos apresentam bolsa copuladora, a fêmea termina afiladamente e tem uma abertura vulvar no meio do corpo. Mas o que é importante nos suínos? Então, os ovos saem na urina, tá? É um caminho um pouco diferente, e vão eclodir de 24 a 48 horas. O L3 se desenvolve em 3 a 5 dias. Então, o ovo sai pela urina. O ovo não vai sair pelas fezes. Como é que é o ciclo, né? Como é que o hospedeiro definitivo se contamina? Existem 4 formas diferentes. A primeira forma chama-se forma oral. Então, o suíno ingere L3 ou ingere uma minhoca, que vai ter o L3, e uma vez ingerida essa minhoca com L3 ou ingerindo L3, vai para o estômago. No estômago vai ocorrer a muda para L4, o do estômago vai para o fígado, e onde vai ficar migrando, vai provocar lesões por mais ou menos de 3 a 9 meses, transformando em L4 em L5. Lá no fígado da cápsula de Gleason, ele vai para o tecido gorduroso perirenal. No tecido gorduroso perirenal, ele vai se transformar no parasita adulto. Os adultos ficam acasalados e vai formar um cisto, uma bola, tá? Em volta do tecido gorduroso, que pode ter comunicação com outro cisto, e do cisto vai entrar até o ureter. Do ureter é onde o ovo vai ser eliminado e vai fazer o ciclo, continuação do ciclo para eliminação externa. Uma outra forma é a forma percutânea. As larvas penetram uma pele escarificada, uma pele lesionada, fazem a migração do pulmão se torna L4, do pulmão ele vai para a aorta, da aorta ele vai para o fígado, e no fígado ele vai ficar de 1 a 9 meses, que transforma em L5. E aí a continuação do mesmo tipo de ciclo que tinha o parasita da forma anterior. E pode ser pré-natal, quando a L5 cai na cavidade peritoneal e ocorre esse tipo de infecção, tá? Então, é uma infecção não menos comum. A principal é a infecção oral, que o período pré-patente vai ser em torno de 9 meses. Qual a importância? É uma doença de animais adultos, né? Os animais jovens, eles vão ser abatidos com 6 meses, então como tem um período pré-patente muito longo de 9 meses, para animais jovens, animais de abate,
não tem importância, teria importância só nos animais adultos. Ele é muito mais comum de ocorrer em animais que são criados em piquete, nas criações comerciais, normalmente a urina e as fezes que vão para o cimento é limpo, diminui bastante esse problema. Vai apresentar cistos que comprimem os ureteres e que pode comprometer o rim e o animal pode ter um problema grave. Em alguns casos, pode atingir a medula. Aí, quando atinge a medula, é um quadro muito mais complexo. Principal forma de evitar isso, da profilaxia, são os locais cimentados, manter os animais em ambientes limpos, os comedouros mantidos no alto, evitando que os animais urinem nesses locais, isso vai dificultar com que tenha reinfecção, e caso tenha animais infectados, aí o indicativo não é fazer o tratamento, e sim fazer o abate do animal, porque fazer um tratamento, uma medicação, para que o remédio vá na gordura perirenal, é muito complicado. Um outro grupo, né, que é da família Chabertide, que é a subfamília Esophagostomidae. O que esse grupo tem de diferente? É o grupo do Esophagostomus, que é um parasita que tem algumas características que chamam a atenção. Então, tem a cápsula bucal retangular e pequena, dilatações cuticulares e uma presença de uma vesícula cefálica, importante na classificação do parasita adulto, mas eu volto a falar que na nossa rotina, no dia a dia, a gente tem que prestar muito mais atenção no ovo. Então, ele é um hospedeiro, ele é um parasita, que o hospedeiro definitivo é bovinos, então a gente já migra para ruminantes, e ele também vai ter um local de ação no intestino grosso. É um relativamente pequeno, ele vai apresentar uma vesícula cervical que chama atenção e apresenta as papilas cervicais. O macho tem bolsa copuladora e a fêmea termina de uma forma afilada. Então, é um parasita que lembra um pouco os estrongiloides de forma geral. O Esophagostomus columbiano, que é um parasita de caprinos e ovinos, também de ruminante, ele vai ter as características bem parecidas com o anterior, só que ele é um tamanho de 1,4 a 1,8 e a fêmea de 1,2 a 1,7. O Esophago dentato, que é o de suínos, agora para monogástrico, também com características bem parecidas quanto a tamanho e a sua classificação. O que chama a atenção? Então, eu tenho um Esophagostomus de bovinos, um de ovinos e caprinos e um de suínos. O que chama atenção, o que importa bastante para nós é a respeito do ciclo. Então, como é que é o ciclo, né? O hospedeiro definitivo ingere L3, penetra na mucosa, parte do intestino delgado, em qualquer parte do intestino delgado ou do intestino grosso, eles vão fazer um nódulo, nesse nódulo vai se transformar em L4. O L4 emerge, migra para o colo e onde vai se desenvolver o parasita de forma adulta. Vai ter um período pré-patente aí mais ou menos de 45 dias. O que é a importância na medicina veterinária do esofagóstomo? Então, a patologia é mais ou menos acentuada, então depende do grau de infestação, só que um dos grandes problemas é que esses nódulos eles podem ser contaminados por bactérias. E uma vez contaminado por bactéria, aí eu tenho um problema um pouco mais grave. Então, o nódulo em si, como vocês podem ver aqui na imagem à direita, ele é um nódulo que vai ter uma larva, só que se ele se contaminar com bactéria, aí o animal vai ter um problema muito mais grave para poder fazer a intervenção clínica do paciente. Além desse ciclo nos hospedeiros, a gente tem um ciclo de vida livre, que serve para grandes estrongilídeos, pequenos estrongilídeos e para os esofagóstomos. Os óvulos são eliminados nas fezes, no ambiente eles vão se desenvolver com a qualidade de umidade e temperatura entre 25 graus de temperatura, 70 graus de umidade. No solo, o ovo se rompe. Então, L1 em locais com alta umidade, no solo úmido, vegetação densa, faz a troca para L2. Quando ele vai fazer a troca de L2 para L3, a larva ela retém a cutícula. Ela não faz a troca, ela mantém uma cutícula, ou seja, ela fica com uma cutícula dupla, e isso vai fazer com que ela seja muito mais resistente. Então, essa característica faz com que o esofagóstomo seja resistente no meio externo. E quando ele penetra, ele vai ser também resistente. Por que é importante na medicina veterinária a gente lembrar isso? Quando vocês forem ver doenças parasitárias, muitas vezes a gente pode usar alguns produtos que são larvicida. E eles não vão ter uma ação tão boa, principalmente numa larva que tenha camada dupla externa. Certo? Então, essa é a apresentação da primeira parte de estrongiloide e eu vou ficando por aqui.